Olá pessoal, meu nome é Levi, primeiramente me apresentando, sou instrutor da Aerosafe AD, piloto executivo de avião. Sem muitas delongas aí, nossa aula de hoje aí é bem de bastante utilidade aí para todos os aeronautas, bastante útil para todos, né? Que é um tutorial aí básico e sucinto da melhor maneira possível aí para todos entenderem o funcionamento do wind, certo? É muito utilizado aí na aviação executiva, na previsão e na observação das condições meteorológicas de tempo presente, certo? Então aqui nós temos o esboço inicial, lembrando que é o site, mas também tem um aplicativo. O layout do aplicativo é um pouquinho diferente, mas para efeitos de ensinamento, o site vai nos servir melhor, certo? O aplicativo vai ser bem parecido, creio que com essa aula todos vão conseguir se virar bem no aplicativo também, que é onde a maioria usa, né, por ser mais prático. Mas enfim, eu vou tomar como consideração aqui nessa aula o que eu, né, como piloto, observo sempre de mais importante dentro desse site, que tem bastante funções além da aeronáutica, como marítima também. Então tem bastante coisa aqui para a gente observar, mas a gente vai, claro, resumir no âmbito aeronáutico, certo? Que é onde a gente está interessado no momento. Aqui então nós temos a primeira, quando você abre o site já aparece esses riscos aqui fluindo, né? Que nada mais é que os ventos, né? A primeira coisa que aparece aqui é os ventos, então é uma função, uma ferramenta muito importante também para você ver aí aeronaves que voam em altitudes um pouco maiores, que necessitam um pouco de cálculo de autonomia. Você consegue observar os ventos que geralmente batem, tá? É, com o que está previsto aqui, né? Na linha de baixo aqui nós temos a linha do tempo, né? Então para você colocar o dia que você quer ver observar essa condição, essa previsão de vento, né? Então vamos colocar aqui como consideração na sexta-feira às 9. Minha decolagem é às 9, né? Vou fazer um voo aqui Florianópolis, Umuarama. Eu sei que eu vou pegar aí a partir de 6.400 pés aí já vai ter 36 nós de proa. Consequentemente aí, conforme aumento minha altitude, a tendência é ter um ganho nessa velocidade de vento, né? Então aqui é muito bom, muito interessante isso aqui para fazer o cálculo de performance aí e consumo de combustível, certo? Assim como o vento de superfície também para você ver aí como é que está o vento na superfície, né? Nos aeroportos que você vai operar, né? Então muito interessante essa ferramenta aqui, certo? E muito simples também, né? Você percebe que é bem didático, bem fácil de entender aqui a direção que o vento está fluindo e a velocidade. Se você clicar com o mouse ou, né, na tela do celular, você vai ter a velocidade do vento e a direção dela, certo? Ah, Após isso, né, a gente tem aqui também uma função, tem a rajada de ventos, né, para você ver aqui os picos de rajadas, né, isso também às vezes para a superfície é muito importante, né, às vezes está em cima do aeroporto aqui, picos de rajada, você pode ter que ficar ligado que pode ter gust aí previsto, certo? Chuva e trovão, essa ferramenta é a mais importante, eu acho, de todos aqui, principalmente para aeronaves Cirrus aí, que, né, um exemplo, que não tem radar, certo? Então a gente utiliza essa ferramenta aqui para prever aí as condições severas de tempo no que diz respeito a trovoadas, certo? Então onde tem raio é muito didático, né? Onde tem raio tem tempestade, tem trovoada, tem CB. Onde não tem raio é volume de chuva mesmo, mas às vezes pode estar atrelado, tá, a condições também de raio, tá? Então aqui sexta-feira às 9, vamos tomar como consideração aí sempre esse horário padrão. Nós temos aí um CB embutido aqui, desde do leste do Paraguai aqui contornando toda a divisa, prosseguindo até aqui Santa Catarina, um pouco do Paraná, do sul do Paraná, norte de Santa Catarina, sul do Paraná, né? E aqui a gente consegue perceber o deslocamento dela também, né? Se você ir avançando, você percebe que essa frente é um pouco estacionária, mas ó, ela tem um deslocamento aí no sentido oeste-leste, certo? Isso se dissipando lá para o sul de São Paulo. Então, o deslocamento também é muito importante a gente observar, né? Pois a gente sabe que no ar aí muitas vezes a gente não tem contato com a internet. Então, se for fazer um voo aí
de 3 horas de duração, muita coisa pode mudar nesse percurso. Então você tem que ficar ciente aí qual é o sentido de deslocamento da sua frente para você poder fazer os seus desvios aí, né? Com base no seu contato visual. Então, chuva e trovão, essa função é muito interessante aí. Acumulação de chuva, neve, essas coisas assim não se aplica muito, né? Nós temos a função tempestade aqui também, que é um auxílio ao trovoada. Então, geralmente o que bate, o que mostra aqui no chuva e trovão, vai mostrar, indicar pra gente também aqui no tempestades, né? Que nada mais é que a mesma coisa, né? Então você vê aqui aí onde que está mais concentrado aí as tempestades, né? Sexta-feira às 9, ela vai estar mais concentrada aí em Mato Grosso, divisa com o Paraguai aí, certo? É, Nuvens. Essa aqui particularmente é uma das funções também mais interessantes do Indy, onde mostra aí vários dados interessantes para a gente observar aí a formação de nuvens durante o dia, né? A, Aqui então, se você traçar o mouse aqui, ele vai dar a porcentagem de nuvens aí que está cobrindo a abóbada celeste, né? Então a gente vê aqui que o que está selecionado aqui? Nuvens baixas, certo? Então, porcentagem de nuvens baixas aqui pro litoral tá 98%, ou seja, praticamente overcast, certo? Ah, pô, Levi, mas quanto de base? Bom, isso aí a gente já vai saber daqui a pouquinho, tá? Então, nuvens baixas. Tem também as nuvens altas aqui, ela não está aqui, mas é só a gente adicionar aqui nas camadas, ó, nuvens altas, né? Aí a gente fecha aqui, nuvens altas, para você ver aí como é que tá nuvens altas também, ó. Pô, uma camada de nuvem bem alta aí, né? Então, quem for voar aqui provavelmente vai voar entre camadas, né? Enfim, mas assim, o pulo do gato tá mais aqui nessa questão aqui, ó, base de nuvens. Aqui ele dá um estimado, tá? Um estimado de altura de nuvens, tá? Lembrando, em metros, tá? Em relação ao solo, tá? Não é ao nível do mar. Então aqui a gente percebe que às 9 de sexta, na região aqui de Blumenau, um pouco ao sul aqui, Alfredo Wagner, que é a pé de serra aqui, né? Tá 100 metros. Então, sempre quando tá rosinha, pode ficar atento que o teto vai estar colado aí, tá? Colado na raiz do capim. Às vezes pode ser com uma condição de tempo atrelada a nevoeiro, pode ser chuvisco, né? E então ou própria nuvem baixa mesmo, né? Aí aqui, ó, 500 metros, lembrando, né? Quer multiplicar, quer saber em pés aí, multiplica por 3 mais ou menos aí, você vai ter a altitude das nuvens baseada em pés. E funciona muito bem, tá, essa ferramenta. Então, onde está verdinho aqui, geralmente é teto bem alto, né? Que são as condições de nuvens altas que estava atrelado ali. Tu vê que bate, né? Ó, bate com o que diz aqui, ó. Maioria aqui do sudeste aqui, nuvens altas aí, né? Nuvens baixas só em alguns pontos, porque deve ser aí umidade do mar. Provavelmente ocasionada por essa movimentação de ventos aqui, jogando umidade para dentro do continente, certo? Então, uma coisa bate com a outra, né? Mas o ponto-chave aqui é essas funções que a gente consegue ter como referência aí se nosso destino vai estar fechado, se a gente vai precisar fazer procedimentos, se a gente vai precisar colocar uma alternativa instrumento ou não, né? Então, o horário que vai melhorar, né? Lembrando que a gente sempre tem a linha do tempo aqui para mexer, né? Pô, 9 horas tá fudido, tá ruim, né? Vamos então ver que horas que a gente consegue fazer a nossa operação, né, com nuvens mais altas, né? Então, ou seja, logo depois aí umas 11 horas da manhã já vai estar tranquilo aí para nossa operação, certo? Aí tem a condição de visibilidade também, que está atrelado à chuva, né? Basicamente ou chuva ou nevoeiro, né? Então aqui a gente consegue em quilômetros ter uma noção aí da nossa visibilidade nas regiões, não? Então 5 quilômetros, né? 3, o verde sempre tá melhor aí, né? 11, o azul é meia boca, né? Então é muito interessante essa questão de visibilidade. Então é sempre muito interessante você crochecar base de nuvens, certo? Vamos botar aqui para as 9. Base de nuvens, onde é que está rosa aqui, ó, 100 metros, com visibilidade 2 quilômetros. Então, cara, deve ser algum chuvisco aqui ou nevoeiro nessa região aqui que está restringindo, né? E geralmente bate muito certo aí essas previsões, tá?
A pressão aqui é muito bom também a gente ver como é que está a pressão aí no ar, se está alta, se está baixa. Se está alta, a gente sabe que é difícil ter alguma condição de tempo presente severo aí, né? Sempre lembrando que pressão alta está condicionado à estabilidade do ar, mas consequentemente o ar está mais denso e se tiver úmido vai ter essa condição favorável à formação de nuvens e nebulosidade, né? Então, uma coisa leva a outra. Se o ar está seco, aí claro, vai ter sol, vai estar tranquilo. Mas se tiver ar úmido com vento, principalmente aqui, esse vento marítimo aqui, proveniente do norte aqui, fluindo para sudoeste, você tem aí umidade para o mar, né? Mas assim, depende da região que você voa também, com certeza, né? Aqui nós temos ar mais seco, então, né, condição aí de tempo seco. Então, pressão aqui está alta, certo? Aqui a gente já vê um pouco a diferença de pressão aqui, onde vai ter formação aí de trovoada, pressão um pouco mais baixa. Enfim, então é muito interessante. Se você apertar aqui nessa mais camadas aqui, nós vamos ter aí, isso aqui eu acho que eu coloquei já. Opa, já coloquei. Antes de mostrar aqui essas camadas, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito interessante para a gente observar no momento que a gente vai decolar, que é o radar meteorológico. Nada mais é que o MaxiCap aqui, do RedMatch, né? Só que eu acho que mais fluido, mais interessante essa visualização aqui. Meu mouse está com um probleminha aqui, deixa eu... Aí. Eu acho mais interessante aqui esse layout aqui, né? Então aqui é o radar meteorológico mesmo, condição de tempo presente, né? Se você observar aqui, ó, 0 horas atrás, se a gente dá um play aqui, a gente consegue pegar de 1 hora e meia para trás, para a gente conseguir pegar o sentido de deslocamento dessa frente, né? Então aqui a gente observa uma linha de estabilidade muito grande aqui, né? Se formando aqui a, a oeste do Uruguai aqui, né? Ah, e a gente consegue pegar o avanço dela, né? Aí, aí ó. Conseguimos pegar e notar o avanço, né? Então, geralmente aqui onde está esses pontos vermelhos aqui, ó, são concentrações aí bem fortes de chuva, né? É bem intuitivo, né? Parecido mesmo com radar mesmo. É um radar, nada mais é do que um radar, certo? Mas é muito interessante essa visualização aqui, onde a gente consegue notar aí pontos, podemos aí notar possíveis pontos de desvio, né? Onde o tempo está melhor. Tem aqui, podemos passar talvez no meio. É, pô, interessante, como eu disse já no começo do vídeo, pegar o sentido de deslocamento, porque em voo a gente não vai ter talvez esse carregamento aqui. Então, para ver o que nos espera na nossa proa, para onde a gente deveria desviar, certo? Então é muito interessante, ó. Aqui Porto Alegre aqui, em Imbé aqui já está bastante chuva, Tramandaí, ó, deslocamento para leste, ó, dissipando no mar, né? Então isso aqui batata para a gente conseguir aí observar como é que tá as condições de tempo em rota aí, por exemplo, né? O satélite, aí claro as nuvens, né? As nuvens geralmente as mais escuras estão mais altas, tá? São mais altas, ou seja, tem topos um pouco maiores, né? Então a gente tem que ficar ligado também nisso. Não quer dizer que as nuvens estão altas que você vai conseguir passar por baixo. Na verdade, pode ser que tenha um topo grande aqui e embaixo as nuvens estão sobrepostas, né? Então pode ter condição instável de tempo aqui. E as nuvens baixas são as mais brancas, assim, as mais esbranquiçadas, transparentes, são mais condições aí de nevoeiro, nuvens bem baixas, né? Então aí você percebe que está bem nebuloso aí, aqui na região aqui de Santa Catarina, por conta dessa umidade do mar, né? Então as nuvens aí, o satélite ajuda bastante em crochê com o radar meteorológico, né? Beleza? Então falamos aí sobre a chuva trovão, falamos sobre as nuvens, as bases das nuvens, o satélite, o vento. Vamos aqui adicionar algumas coisas aqui que é interessante a gente ter como parâmetro aqui para a gente fazer nossas observações, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos de cima para baixo aqui, né? Rajadas de vento, chuva, trovão, acumulação, neve nem precisa, né? Não condiz aí a nossa região. Tempestades, temperatura, ponto de orvalho, umidade, altitude congelada. Já vou mostrar isso aqui para vocês também, muito importante, tá?
nuvens, nuvens altas, nuvens médias também é interessante para ver se você vai voar full guardado aí, né? Por exemplo, se tu tiver nuvens baixas, se também tiver uma condição aí de nuvens médias, 90% e nuvens altas, pode ser que a camada aí esteja bem embutida, né? E se tiver uma condição de tempo severo, você não vai conseguir desviar, porque você não vai ter contato visual, em caso de aeronave sem radar, certo? Neblina, tá? Muito interessante isso aqui também. Tetos de nuvem a gente já tá também, tetos de nuvens. E tem o índice CAP também, que é bem bacana. Beleza. O resto aqui não precisa, não precisamos muito não, tranquilo. Beleza. Vamos lá. É, ondas. Deixa eu procurar aqui onde que está temperatura. Altitude congelante. Então aqui é muito legal a gente observar isso aqui em crocheck com o SIGMET, por exemplo, para nós observarmos a base de formação de gelo. Para aeronaves aí que voam um pouco mais alto aí, um caso de um Meridian, que voa aí geralmente passa por gelo, né? Ou até mesmo cirros, dependendo de regiões aí, temos que ficar ligado com certeza com a formação de gelo, certo? Então se a gente botar um ponto aqui na nossa rota, nós vamos ter a base ou seja, base da altitude congelante, que é onde o ponto onde na qual a temperatura se iguala a zero, ou seja, propício aí para começar a formar gelo, seja escarcha, seja claro, enfim, né? Se tiver, claro, condições de umidade para isso, né? Uma nuvem, chuvisco, enfim. Então aqui a gente percebe que na serra aqui, né, tá 4.200 metros, né? Se a gente vir aqui para São Paulo, essa base aumenta, o ar aqui fica mais quente, né? A base acaba aumentando. Aí, ó, 4.800, né? Então, claro, multiplica por 3 para descobrir em pés e aí procura voar um pouco abaixo disso, né, para você não ter condições de formação de gelo, né? Então, muito interessante essa altitude congelante aqui, tá? Umidade para observar aí, né? Como eu disse, uma coisa leva a outra, né? Então aqui o ar está muito úmido aqui no sul do país, com os ventos fluindo aí, condição de nebulosidade. Se tiver atrelado a pressão baixa, centro de baixa pressão, vai ter instabilidade do ar, porque o ar está úmido. É todas as receitas, os ingredientes que precisa, né? Então, muito interessante essas funções aqui, tá? O índice CAP também, que é muito bacana para a gente prever aí frentes, né? Ó. Nós percebemos aqui aquela frente que está em deslocamento aqui, nós conseguimos observar ela nesse índice CAP também, muito bacana, né? Colorido aqui, bem fácil de entender, acho que não preciso nem explicar as cores, né? Dá pra, elas mesmas já se chamam a atenção e te induz aí onde que tá ruim e onde que tá bom, e onde que está mais ou menos, né? Tem mais uma coisa aqui muito legal, que são as câmeras. Vamos ver se a gente acha aqui. Certo. Por acaso acho que não está aparecendo as câmeras aqui. Mas as câmeras, elas são câmeras espalhadas pelo Brasil, tá? Onde mostra aí fotos mesmo da base de nuvens, onde a gente consegue ver aí. Claro, tem muita gente que utiliza o Metarsul, mas tem câmeras que estão aqui no Indy que não estão no Metarsul, né? Tem uma câmera que eu gosto de utilizar bastante, que é em Canela, que ela mostra bem o pé de serra, assim, é bem bacana. Tô querendo achar para mostrar para vocês aqui, mas acho que no site não aparece. Mas no celular vai aparecer lá, câmera. E você coloca ali a opção câmera, você vai lá e você consegue observar, né? Toda o tempo que está lá, de 5 em 5 minutos ele atualiza, é bem bacana, certo? Beleza, pessoal. Então, basicamente é de uma forma, de um overview aí, é isso aí que eu tenho para mostrar do Indy, tá? Configuração dele, o que você precisa ver. Então, na minha linha do tempo, eu sempre começo com o vento, eu pego o horário que o meu patrão quer decolar, por exemplo, começo aí brefando o vento para ver condições de turbulência, chuva e trovão, é a segunda coisa também, uma das primeiras mais importantes, né? Chuva, trovão, acumulação de chuva, tempestade, né? Temperatura para ver a base aí no inverno principalmente, né?
A base da formação de gelo aí, propicia a formação de gelo, geralmente bate com o Sigmat, tá pessoal? Bate muito certinho com o Sigmat. Então é mais uma coisa aí para você crochetar, certo? Nuvens, então a gente vê as nuvens baixas, nuvens médias, principalmente nuvens baixas, né? Porque condiz com o tipo de aproximação que a gente vai ter que fazer, alternativa, enfim. Ou talvez você vai ter que esperar um pouquinho para decolar, principalmente na região sul aqui onde eu estou mais acostumado a voar, a gente tem bastante condição de propícia aí formação de nevoeiro, né? Curitiba aí, Serra, né? Neblina, essa questão aqui eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, né? Onde tem neblina que é o nevoeiro, né? Mesma coisa aí. Então onde está esbranquiçado aqui a condição é propícia aí de formação de nevoeiro, certo? Então aí se a gente bota os horários aí, geralmente começo da manhã, final da tarde, à noite, madrugada aí, nas serras aí forma bastante nevoeiro, né? Curitiba, Canela, Caxias, próprio Blumenau aqui, bastante nevoeiro forma nessa região, né? Para o ar mesmo ser úmido. Visibilidade, base de nuvens, a visibilidade também é muito interessante, porque sem visibilidade nós não conseguimos também enxergar a nossa pista, nossas referências visuais para fazer o nosso voo visual. Então, visibilidade é muito interessante. Né? Índice CAP, né? Mesma coisa que do RedMatch lá, para a galera que gosta de usar o RedMatch, é só um pouco mais intuitivo aqui. O Indy é muito intuitivo, muito fácil de mexer. Beleza, pessoal? Então, sem prolongar muito o vídeo, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou algo para agregar, por favor, me informe no privado, me informe nos grupos onde eu vou estar postando o vídeo ou próprio no comentário aí do vídeo. Beleza, pessoal? Lembrando que a gente posta esse tipo de conteúdo a fim de agregar e todo tipo de informação aí é bem-vindo, né? Se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar ou que vocês gostariam de colocar como questão de observação, seria muito interessante aí comentarem para a gente trocar ideias, experiências. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço a todos e bons voos.